Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Vivian, você vai amar. E se por acaso você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Vivian, você me contou uma coisa antes da gente começar a gravação que você não repetiu durante a entrevista. Eu queria que você falasse. Você me contou rapidinho que nas gestações ectópicas que você teve visões. Você falou de uma menina embaixo da janela, mas antes você comentou de um homem também, e me deu até a impressão de que você tinha tido visão de mais de uma menina. Então eu queria que você me falasse o que aconteceu a cada uma dessas vezes. Na primeira gestação que eu tive, em 2016, ela não foi uma gestação ectópica. Ela foi um aborto espontâneo, né? E nessa gestação, teve um dia, logo no iniciozinho, que eu descobri, que eu peguei exame de gravidez, a gente já começou a fazer planos de nomes, né? Se fosse menino, ia ser tal nome, se fosse menina, ia ser tal nome. Então, a gente já tinha definido os nomes. E logo no início, teve uma madrugada, bem no iniciozinho, pouco antes de eu ter esse aborto, teve uma madrugada que eu acordei, eu não estava dormindo, eu acordei, na verdade assim, eu estava dormindo e dormindo, eu não lembro de ter acordado, eu olhei para o lado e eu vi a minha filha, né, era uma menina, né, inclusive nós ia chamar de Maria Eduarda, né, se fosse menina, eu simplesmente olhei, eu sabia que ela era ela. E eu acordei, comecei a sacudir meu marido para ele acordar também, porque eu fiquei muito apavorada. E eu comecei a sacudir ele, é que a gente estava dormindo, né? Já era de madrugada. E eu acordei e ele disse: olha aqui, a Dudinha aqui do lado. E a gente sabia que Dudinha ia ser a nossa filha, né? Se fosse menina. Mas a gente não sabia se ia ser menino ou menina. E era uma menina toda de branco, muito iluminada, muito mesmo, uma luz muito forte, e aquela luz clareava aquele lado do quarto, e ele olhou, mesmo. Só que aquilo ali foi uma fração de segundos, porque a gente não ficou acordado. E ela manifestou algum pensamento, alguma coisa? Estava sorrindo? Presença, e como se ela dissesse ou passasse informação de que era passageira a estadia dela ali. Foi essa a impressão que eu tive. Como se, eu estou dando um oi ou um tchau para vocês e estou indo embora, mais ou menos como se ela viesse se apresentar, alguma coisa assim. Ela simplesmente, a presença dela apareceu e foi embora. E o sentimento que eu tive foi de ser de luz, assim, estava muito iluminado, e um sentimento, Carlos, de intimidade. Eu sabia que era ela, porque eu poderia achar que era meu anjo da guarda, ou poderia achar que era qualquer outro espírito. Eu reconheci ela, tanto é que eu chamei ela pelo nome. Entre esse aborto espontâneo e a gravidez de 2022, você teve... Eu tive na verdade foram 4 perdas e 3 visões do espírito dessas gestações. Uma delas eu não tive. Então, depois dessa gestação de 2016, qual foi a próxima? Em 2016 eu tive aborto espontâneo, e em 2017 eu tive ectópica. Entendi, mas nessa não teve a visão, você teve uma segunda visão em 2022. Sim, foi a segunda visão que eu tive, também me deixou apreensiva, porque eu associei ao que aconteceu da outra vez, então eu pensei, se eu vi, é porque
provavelmente não vai dar certo, né? Porque A visão que você teve foi parecida? eu estava na mesma situação de estar dormindo e acordar. É a mesma situação nas 3 visões que eu tive. E também a sensação de que era algo passageiro? Nessa segunda não foi tão tensa a sensação da primeira. Talvez porque durou menos, eu não sei te falar. Mas eu estava dormindo e no meio da madrugada eu acho que eu acordo porque tem muita luz, né? Porque o quarto está escuro e aquela luz, todos eles tinham muita luz ao redor de si. E eu acho que eu acordei por causa da luz, eu não sei, mas porque o que me chamou a atenção para eu acordar foi a luz. Então eu estava dormindo, o quarto estava escuro, estava só a porta entreaberta. E eu vi uma luz debaixo da minha janela, e quando eu olhei, era um menininho de mais ou menos uns 3 aninhos, com o cabelo bem raspadinho, bem baixinho, assim, meio clarinho. E ele olhou para mim assim, só olhou, mas não quis me dizer nada, assim, sabe? Eu não tive como se tivesse me dizendo alguma coisa. Só olhou e eu já dormi de novo. E na última? Inclusive, no outro dia eu falei para minha filha, eu disse, eu vi de novo uma criança debaixo da janela, que nem da outra vez que eu vi. Até mencionei isso com a minha filha, né? E aí depois, alguns dias, né, infelizmente, veio acontecer a constatação da ectópica. A última visão que eu tive espiritual dessa situação foi nessa última agora, nessa de julho de 2024. Eu estava dormindo, porque daí nessa última, eu já procurei ajuda, né? Eu já sabia que poderia ser uma questão espiritual, né? Eu já estava frequentando algumas palestras, eu já tinha lido bastante sobre o assunto, então eu já sabia que, né, a questão de ligação com esse espírito, de repente da não aceitação dele, de querer vir como meu filho, algo assim. Então, eu já busquei uma ajuda espiritual, né, de amigos, de irmãos, para poder me auxiliar nessa situação, orações para pedir que desse tudo certo, né, que realmente essa gestação viesse a acontecer. Eu já estava espiritualmente amparada agora nessa situação. E o que você viu? Teve uma noite que eu estava dormindo também, acordei também com essa iluminação, e na parede do meu quarto, eu olhei em cima e eu vi um rosto grande, como se fosse uma tela com o rosto de um homem. Ele estava olhando muito sério para mim, não era criança. Ele estava olhando com um olhar sério e ao redor dele estava uma luz. E ele olhava com um olhar sério. Eu sentia o olhar dele muito sério. Eu não sentia nada assim, nem de ruim, nem de bom. Era como se a sensação dessa vez é como se fosse uma despedida. É como se estivesse se despedindo de mim, mas não tinha sentimento de tristeza, de alegria, nada. Era um sentimento de seriedade. A luz que você via era sempre a mesma, nas 3 vezes? Mesma cor? A luz, mas a imagem não. A imagem não, porque primeiro foi uma menina, o segundo foi um menino e o terceiro foi um homem já, um adulto. Sendo que no homem você só viu o rosto, né? Só o rosto. Mas a cor da luz era a mesma? Sim. Que era branca, azul? Era uma luz como se fosse uma lâmpada LED, uma lâmpada fosforescente ao redor, assim. Tá, e você sentiu como sendo despedida nesse último caso? Um sentimento de despedida. Veja só, você teve essa experiência que foi transformadora na 3ª gravidez ectópica que você teve. Você acha que essa experiência que você teve foi como que causada, encomendada por alguém para trazer alguma informação a você? Eu creio que foi para eu poder evoluir. Aliás, eu tenho certeza disso. Eu enxergo isso tudo como se fosse uma evolução forçada, digamos assim, né? E uma oportunidade de eu poder entender a minha jornada de vida.
Eu pergunto a você, você falou num certo momento que é como se você tivesse vindo fazer isso, como se você tivesse escolhido fazer isso nessa experiência aqui. Certeza. Você tem essa certeza? Absoluta. Absoluta. É como se antes de você vir para cá, você se tivesse feito um combinado. Olha, eu vou fazer isso nessa vida, é isso? Exatamente, exatamente. E hoje eu sei que era o tempo que esses espíritos precisavam ter essa conexão comigo. É o que eu sinto hoje, que eu não tinha entendimento. Por isso que eu era muito revoltada com o que tinha acontecido, né? Então, hoje eu sinto, inclusive com essa sensação de despedida dessa última situação, é como se ele me dissesse assim, acabou a nossa pendência, digamos assim. Tinha que ser assim, eu tinha uma pendência. Eu sinto hoje como se essas gestações fossem uma pendência que eu dei um ok, e está tudo certo agora. Você comenta que hoje em dia, quando você tem alguma dúvida, alguma coisa, é como se você tivesse uma resposta instantânea. Sim, Carlos, eu fiquei diferente. Eu fiquei diferente depois dessa experiência. Sim, mas diferente não significa que você vai escutar alguma coisa ou que você vai ter um entendimento instantâneo. Isso ocorreu. Você passou a ter essa situação. Mas assim, ó, mudou algo que eu não sei se tu vai me entender da maneira que eu vou explicar, mas quando a gente está vivendo aqui, eu antes de ter essa experiência, a gente está aqui, né? A gente está vivendo aqui, a gente está ligada nas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. A gente não passa pensando em espiritualidade ou outras coisas a todo momento, né? E é como se eu criasse, eu criei uma dualidade. É como se eu tivesse aqui, mas eu tivesse uma conexão com outro lugar, com aquele lugar que eu estava. Algumas pessoas já comentaram em experiências vividas durante entrevistas, ou também em leituras que eu fiz de outras experiências em livros de médicos, que a pessoa relata que é como se, ao vir para a Terra, ela não coubesse inteira no corpo humano, como se parte dela ficasse fora. Então eu pergunto se essa dualidade que você sente tem a ver com isso. Eu sinto como se parte de mim tivesse ficado naquele lugar e parte daquele lugar tivesse ficado em mim. É isso que eu sinto. E esse lugar é de onde você sente uma angustiada saudades? Sentia. Não sinto mais porque hoje eu sinto que eu tô... É exatamente por isso, Carlos, que sumiu a sensação de angústia, de tristeza. Porque eu tenho dentro de mim, eu não sei aonde, se é na minha mente, no meu espírito, eu tô lá, eu sinto lá, sabe? Eu tô aqui, mas eu sinto lá. Não sei se é um pouco confuso de entender. Na verdade, tudo que vem nas experiências é desafiador de ser compreendido nesse universo que nós vivemos da terceira dimensão. Mas estamos tentando sempre, né? Eu pergunto a você, tem uma coisa que me chama a atenção, que é, na última gravidez ectópica, não havia um embrião, havia um conglomerado de células, que nunca, mesmo que estivesse no útero, não nasceria um bebê. Não. Mas havia um ser, uma existência vinculada a esse conglomerado de células. Eu digo isso para notar que é interessante, é um pouco mais profunda a ligação que pode haver entre um ser. Eu prefiro não dizer um espírito, porque às vezes dá a impressão de que quando nós estamos aqui com o corpo, nós somos mais do que um espírito, é um espírito com corpo. Mas pelo que eu ouço nas experiências, às vezes dá vontade de pensar que, na verdade, fora daqui nós somos mais do que somos aqui.
Eu pergunto a você, como é que você entende essa relação entre essa existência, que é esse homem que apareceu para você, com um conglomerado de células que jamais seriam um bebê? Eu entendo assim, Carlos, com desenvolvimento de tempo. Os outros embriões, eles eram uma criança. É um entendimento que eu tenho conforme é me passado. Tu me fizeste uma pergunta. E eu recebo essa informação, como eu te falei, que as minhas perguntas elas são respondidas instantaneamente, mais ou menos isso, a informação que eu sinto e que eu tenho com relação à tua pergunta, tá? As outras crianças eram crianças que realmente estavam se formando, né? Então, elas tiveram um desenvolvimento ali do corpinho, desenvolvimento, digamos, celular, um desenvolvimento maior, né? Porque a gente sabe que o embrião, ele parte de 2 células e se divide em milhares até formar os tecidos, os órgãos, né? Então, eles ficaram nesse processo, eles passaram por esse processo de desenvolvimento, né? Eles eram uma criança, de repente, que tiveram que se desenvolver mais. E essa última situação não chegou a se desenvolver. Porém, a imagem que eu tive já foi de um adulto. Então, é a impressão que eu tenho, parece que esse espírito, ele também foi evoluindo até chegar essa última gestação, que ele não precisou do mesmo tempo que ele precisou nas outras. Então, a célula parou de se dividir antes. Entrou uma divisão celular e a divisão celular não se transformou no embrião, porque era o tempo que ele ainda precisava cumprir comigo. Então é como se tivesse sido visualizado esse conglomerado de células num momento anterior do que no momento em que já seria visto como um embrião, é isso? Isso, porque não foi dito em momento nenhum que era um embrião. Foi dito que não chegou a se formar um embrião. Não chegou nessa fase, foi interrompido antes. Você acabou de comentar comigo sobre a resposta instantânea. Eu pergunto, você, nessa nossa entrevista, nesse instante, você sentiu vir uma resposta instantânea? Sim, para poder te explicar. É como se eu já soubesse, mas viesse na hora o que eu teria que dizer, né, a resposta. E essa resposta vem de onde ou de quem? Vem do mesmo lugar que eu estava. Você não sabe de quem, mas vem de lá. Sim, eu recebo todas as respostas, por isso que eu não tenho mais ansiedade. Mas seria de um outro ser ou dessa parte sua que está lá? Eu sinto que assim, Carlos, não é um ser, é um todo, é um infinito. Então eu pergunto a você, quando você estava lá, durante a experiência, você se sentia detentora de um conhecimento muito maior? Sim. E você se sentia como parte de um todo, conforme você falou agora? Como uma peça de quebra-cabeça que estivesse fora do quebra-cabeça e naquele momento se encaixou no lugar exato e estivesse no lugar certo. E quando você voltou com essa lembrança, ou parte dela? Sim. Você tinha um conhecimento muito maior do que aqui. Parte desse conhecimento, eu imagino que a gente possa compreender como sendo o que fez com que desaparecesse a sua angústia, por exemplo. Mas a coisa vai além disso, você continua tendo uma compreensão maior do que estamos fazendo aqui, do que é isso aqui? Eu não usaria mais a palavra morte, Carlos, porque todo conceito que eu tinha de morte não existe mais, porque não existe morte, é como se a gente mudasse de cenário, é simples assim.
Você se fazia muitas perguntas, você se considerava até uma vítima, usando as suas palavras. Qual o entendimento que você teve que fez você mudar com relação a isso? Que eu estou cumprindo o que eu me propus a cumprir. É como se eu estivesse passando pelo que eu precisasse passar, pelo que eu escolhi. É como se fosse não... Eu me sentia assim, Carlos, antes de passar por isso, como eu ainda dizia, eu não pedi para nascer, eu não pedi para ter um filho especial, eu não pedi para... Era essas sensações que eu tinha. E hoje, agora, por isso que para mim eu tenho a sensação e o sentimento de que está tudo certo. Exatamente como tem que estar. Eu me questionava por situações que eu passava com pessoas, por que eu fui conhecer tal pessoa, por que tal pessoa fez aquilo comigo, sabe? Isso me entristecia muito, me frustrava muito. E hoje não, hoje eu entendo que as pessoas tinham que fazer aquilo comigo, que eu tinha que ter conhecido aquelas pessoas, que eu tinha que ter nascido uma mãe especial, que eu tinha que ter perdido 4 bebês, 4 gestações, que era o tempo que eu precisava receber, né, essas crianças, e a sensação de estar tudo no lugar, tudo perfeito como tem que ser. Então isso gerou um conforto muito grande dentro de mim. Quando você se viu em pé, ao lado do corpo, na cirurgia, você se assustou? Nem pouco. Eu não tive nenhum sentimento, nem sentimento assim. Eram sentimentos plenos e bons. Eu não fiquei assustada, eu não fiquei com medo, eu não fiquei... Tava tudo como eu e tu estamos conversando agora, tudo tranquilo. Você em algum momento pensou, opa, eu acho que eu morri? Não, nenhum momento eu tinha essa divisão, não existia essa divisão de, eu morri, porque eu não morri, eu estava ali, eu não tinha essa sensação de ter morrido. Você disse que você não tinha nenhuma preocupação com relação àquele corpo. Não, indiferença. Mas você sabia que era você que estava ali. Sim. E totalmente desapegada a ele. Indiferente. Você, naquele instante, você teve alguma lembrança do que você era além daquele corpo? Lembrança da minha vida? De uma vida extracorpórea? Não, eu não tinha essa informação. Eu estava focada ou voltada para aquilo que eu estava sentindo e vivendo. Você diz que do seu lado esquerdo você sentia como se houvesse pessoas impedindo que você fosse para esse lado esquerdo. Você sentia que eram pessoas que você conhecia? Eu sentia pessoas que me conheciam e me amavam, inclusive muito, e de alguma maneira estavam me protegendo de algo que não era para acontecer. Eram pessoas, inclusive esse sentimento de interação que eu sinto até hoje. Esse sentimento de intenção? Interação. De interação. Isso, aquele sentimento que eles estavam ali me auxiliando, me protegendo de alguma maneira, eu sinto que esse sentimento ainda eu sinto, eu continuo sentindo eles me protegendo, esse todo, né? Também me amparando, me protegendo, me dando as respostas, me tranquilizando. Quando você fala que você sente que você está um pouco aqui e um pouco lá, esse lá seria onde? Um outro planeta, uma outra dimensão? O que é esse lá? Isso é uma coisa muito interessante de tu me perguntares por quê. Quando eu ia fazer uma oração, a sensação que eu tinha é que eu estava aqui e Deus estava lá no céu, né? Então eu me referia a Deus como se houvesse uma distância. Eu estou aqui como um ser imperfeito, como um ser humano cheio de falhas,
e eu me refiro a Deus com uma oração, e Deus está lá no céu, na plenitude e na perfeição dele. Existia um certo temor, um certo receio, de medo, de eu errei, né? E agora Deus vai me julgar, vai me punir, e Deus é Deus, está lá no céu e eu aqui na terra. Isso não existe mais. Hoje eu consigo sentir Deus em tudo, e é como se essa distância não existe mais. Ele não está lá no céu, ele está aqui comigo e eu também consigo sentir ele onde ele está. Não existe mais essa separação. Não sei se tu consegue me entender. Sim, com relação a Deus eu entendi a sua explicação, mas eu pergunto com relação a você, que você diz que você sente que você está lá e aqui ao mesmo tempo. Sim, não existe distância. É como se tivesse... Eu vivo na realidade aqui, eu enxergo aqui, eu sinto aqui, mas eu também consigo sentir coisas de outra realidade, ou seja, de onde eu estava. Essa outra realidade você sente como se fosse... Como é que você define isso? Uma outra dimensão, um outro lugar, uma outra vibração, uma frequência? Na verdade, assim, Carlos, eu sei que é outra dimensão, mas eu te falando que é outra dimensão, ela vai me criar uma distância do mundo que eu estou vivendo agora para outra dimensão. Então, eu não tenho eu não circulo entre um lugar e outro, entende? Não existe uma distância. É como se existisse uma dimensão dentro da que eu estou. Não existe um movimento de um lugar ao outro. E o que faz você se sentir mais em uma realidade ou em outra? O seu sentimento? Quando eu me sinto equilibrada e tranquila, eu entro mais dentro da realidade de lá. Quando eu preciso ter alguma resposta, eu entro na realidade de lá. E quando eu fico irritada por alguma coisa, ou triste por alguma coisa, eu me sinto aqui. Eu me sinto um pouco desconectada de lá. Dá a impressão de que aqui, de uma certa forma, tem muito a aprender para chegar ao que é lá? Muito. Mas essa conexão eu não tinha antes dessa experiência. Eu não conseguia ter. Não essa conexão contínua do tempo todo. Eu sentia uma conexão quando eu orava, né? Quando eu ia, agora eu queria me conectar com esse outro lugar, essa espiritualidade. Hoje não. Hoje eu permaneço a todo momento. E uma coisa que aconteceu também é que as coisas aqui, Carlos, elas parecem que não tem... Eu não, sabe, tu cria uma certa indiferença, parece que não tem mais a mesma importância. Mas não tem importância porque você tem uma compreensão disso ser natural e que é um aprendizado a ser feito, ou simplesmente porque você não está mais preocupado com o que acontece aqui? Que eu sei que o que eu quero sentir, eu já senti, e não tem nada mais, não existe nada mais intenso e tão melhor do que esse lugar. Então, assim, eu era uma pessoa, como eu te disse, que eu sempre corri muito atrás, né, das coisas, de trabalhar, de adquirir as coisas, de me preocupar, né, com as coisas materiais, e isso para mim perdeu totalmente o valor, porque eu posso estar na situação melhor que tiver, nunca eu vou sentir a sensação que eu senti naquele momento. Nunca. Você falou bastante sobre locais da forma como a gente entender nessa dimensão ou em outra, aqui, lá, tudo ao mesmo tempo. Eu pergunto, e com relação ao tempo, ao passado, ao futuro, ao presente, o tempo que você passou lá, o tempo que você passou aqui? Você comentou que a cirurgia demorou 4 horas, você sentiu como se fossem 4 minutos. Ao mesmo tempo, você aproveitou de forma muito intensa esses 4 minutos. O que você pode nos falar sobre o tempo?
O tempo, nessa situação que eu estava, ele não existe. Não existe essa consciência de tá demorando ou não tá demorando. É como se nós vivêssemos, como se eu tivesse vivido um eterno presente. Não existe passado e não existe futuro. É o que tu tá vivendo no momento. E, de certa forma, isso continua, o que faz com que eu não fique ansiosa pelo futuro. Porque hoje eu consigo saber que eu estou vivendo o hoje. O que você está querendo dizer que, de uma certa forma, se nós prestarmos atenção, essa sensação de eterno agora, de lá, também pode ser vivenciada aqui? Sim, de certa forma, sim. Porque, na verdade, o futuro, a impressão que eu tenho é que é ilusão. O futuro é ilusão. O passado também, porque também não existe. Então, essa sensação que eu tive lá de que não existe passado e nem futuro, que é uma coisa que é criada pela nossa cabeça, ou por ter que medir um tempo para poder organizar, é como se o tempo fosse só uma maneira do ser humano poder se organizar. Ele não existe o tempo. Essa é a sensação que eu tenho hoje. Não existe futuro e nem passado. Existe só o presente. Então, quando você fala em eterno agora, é como se você estivesse também se definindo como eterna? Com certeza não existe morte. A gente muda de sensações. Inclusive, muda muito e é muito melhor. É como se fosse, caras, assim, eu sinto como se hoje a morte, ela me parece ser uma recompensa por a gente ter passado tudo que a gente tinha que ter passado aqui. Só que eu me tornei muito mais crítica. Eu tinha o hábito, eu acho que todo ser humano tem, né? O hábito, às vezes, de julgar as atitudes das pessoas ou criticar, né? E isso voltou tudo contra mim, eu digo. Porque eu fiquei muito mais crítica comigo. A todo instante eu me policio se eu estou fazendo a coisa certa, eu me policio para não errar. Mas isso não vai contra aquela sensação de indiferença? Mas é que assim, ó, eu quero sentir aquela sensação de novo. E parece que que isso vai me distanciar de alguma maneira. Você está mais crítica ou mais observadora de si própria? Eu acho que as duas coisas. Eu não quero mais errar tanto, porque eu tenho medo de não sentir mais. Eu tenho medo de perder essa conexão e eu tenho medo de não sentir aquilo que eu senti quando eu morrer. Esse é o meu medo. Quando você voltou para cá, você está em meio a outras pessoas, a uma casa, à natureza, aos animais. Você trouxe para cá essa percepção de interconexão com tudo, de tudo é a mesma coisa também. Você é a árvore, você é o outro, você é esse computador, você é o animal. Como é que é isso? Sim e não. Parte de mim se sente separada, né? As minhas sensações de humana, assim, né, carnais, me dizem que eu sou a Vivian, me dizem que eu sou um ser humano individual, mas aquela parte que eu falo que continua conectada me faz sentir que eu sou parte de tudo e tudo é parte de mim. Que mensagem final você deixaria para todos nós? Eu deixaria a mensagem de que vale a pena a gente ser uma boa pessoa para arrecadar créditos para no dia que a gente mudar de cenário, ir para um cenário bom. E vale a pena a gente entender que Deus é muito mais do que um ser que as pessoas pensam que está lá sentado no trono dele no céu julgando as pessoas aqui embaixo. Ele é muito, muito mais amor e muito mais tudo, e ele está em tudo do que as pessoas acham, que essa distância entre nós e Deus não existe, porque ele está dentro da gente e a gente está dentro dele, e que
a palavra que fala que Deus prepara algo para nós que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem penetrou em mente humana, é verdade, porque aquilo que a gente sente quando a gente está nessa situação, né, de perder esse corpo imperfeito, cheio de falhas, erros, quando a gente perde essa casca, quando a gente perde essa embalagem, que é o que eu consigo ver hoje, e a gente fica em essência do nosso ser, a gente fica, como que eu posso dizer, a gente fica apto a se fundir nele. É como se nós fôssemos um pedacinho de Deus, que quando a gente perde esse corpo e a gente é como se a gente voltasse para ele. O que nos afasta dele é o nosso corpo, né, a nossa vida aqui. E quando a gente muda de cenário, a gente fica mais próximo dele. Então, o que eu quero deixar de mensagem é para as pessoas não achar que a morte é o fim, porque ela não é de maneira nenhum fim, ela é apenas uma continuação e uma mudança de cenário. E muito boa, né? No meu caso, foi o que eu senti. E como um bônus por eu ter tido essa experiência, eu me sinto hoje como se eu conseguisse ter evoluído depois disso tudo. Porque não tem nada de ruim em morrer. É isso que hoje eu não tenho mais medo. Tá tudo certo e as coisas estão exatamente onde elas precisam estar. Nós estamos vivendo a vida que nós precisamos viver no tempo que a gente precisa, do jeito que a gente precisa, com as pessoas que a gente precisa e na situação perfeita que a gente precisa para nos tornarmos seres aptos a poder fazer parte desse todo que eu senti que é maravilhoso. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?